Olá, mais um sábado e a gente está aqui agora para fazer o desfecho do livro de Atos. Então, se você não assistiu o vídeo da semana passada, cara, dá um pause, volta pro vídeo do sábado passado, assiste, porque nós começamos o livro de Atos, fizemos do capítulo 1 até o capítulo 12 e hoje nós vamos dar continuidade. E olha, talvez até se a gente possa pensar, algumas pessoas fazem. Olha, existem muitos esboços pro livro de Atos, né? Mas um dos esboços que algumas pessoas fazem é do capítulo 1 até o capítulo 12, Pedro, do capítulo 13 até o capítulo 28, Paulo. Então é o Atos dividido em PP, né? Pedro e Paulo. Mas existem outras formas, tem aqueles que dividem por Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra, enfim. Mas é bem interessante que agora no capítulo 13 nós vamos falar sobre as viagens. E isso é bem legal, porque no capítulo, no vídeo anterior, nós falamos, né, Jonatas, do capítulo 10, quando Pedro vai se encontrar ali com Cornélio. E aí começa aquela ideia, o Jonatas até falou no vídeo passado assim, olha, veja só que no capítulo 10 começa o pessoal sendo chamado de incircunciso e depois termina ele sendo chamado de gentil, que vai ser um jeito mais... No capítulo 11. É no capítulo 11? Ixi, no capítulo 11. É o capítulo 11. Então é isso mesmo, quando Pedro vai se explicar. Mas olha só, então agora tem essa mudancinha aí, né, de incircunciso para gentil. E Paulo agora vai ser aquele que vai abrir a porteira para que o evangelho chegue em todo lugar. E aí, Jonas, beleza contigo, cara? Tudo bem, vamos continuar aqui nesse livro tão fantástico que é o livro de Atos, né? Com essa história que aponta para nós, que estamos aqui do outro lado do mundo, quase 15 mil quilômetros de distância da onde aconteceram essas coisas. E agora a gente pode olhar para trás e realmente ver como o Espírito Santo foi extremamente importante no desenrolar aí da trajetória do Evangelho, chegando agora aos gentios, como a gente já falou, né, e também se espalhando por todo o Império Romano e, obviamente, por todo o mundo ao longo dos anos. Bom, vou começar aqui com o seguinte. A gente tem uma mudança geográfica significativa, tá bom? O Jonas falou da posição geográfica nossa em relação lá às terras bíblicas, mas se você acompanhou a leitura dos 12 primeiros capítulos ali, você viu que muito estava centrado em Jerusalém. Pedro vai, volta, se explica para a igreja, tem isso, tem aquilo. Você tem uma saída com a perseguição do capítulo 8, chegando em Samaria, mas Pedro e João também vão até lá para lidar com a situação e tal. Mas agora você vai ver que o texto já começa com uma outra posição geográfica. Ele vai dizer assim, na igreja de Antioquia. Não era a igreja, então, de Jerusalém. O foco agora, então, não é mais Jerusalém e nem os atos ou as questões que a igreja de Jerusalém vai estar realizando, mas o Espírito Santo agora através dessa igreja de Antioquia. E outra coisa que a gente vai ver é a formação de liderança dessa igreja. O texto vai dizer que na igreja de Antioquia havia profetas, ou seja, havia uma galera aí que estava fazendo aquilo que a gente mencionou no capítulo anterior, no vídeo do sábado anterior, falando sobre o fato de que a doutrina ela estava acontecendo, vamos dizer assim, a doutrina estava recebendo upgrades aí semanais de como a coisa deveria acontecer. E você tem esses profetas e mestres da igreja de várias regiões. E eu acho bem interessante isso, Jonatas, porque no capítulo 2 de Atos apresenta uma galera de várias judeus, né? De várias etnias aí, que tinham nascido em várias regiões diferentes. E agora a gente vê que no capítulo 13, essa igreja, ela tem gente de várias diversificada. Você vai ter Barnabé, você vai ter esse Simão chamado Níger aí, né? Você vai ter Lúcio de Cirene, você vai ter Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e um cara chamado também Saulo, né? E enquanto esses caras estavam ali na igreja, adorando e jejuando, o Espírito Santo chega e fala: ó, separa aí esses dois piazinhos que eu vou usar para uma obra específica que eu tenho para eles. Então, mais uma vez, a gente vê que a igreja ela muda geograficamente de posição, mas o que não muda? A ação sobrenatural do Espírito Santo sobre a igreja. É ele que manda separar Paulo e Barnabé, ou Saulo aqui nesse começo ainda, né?
e é ele que direciona as viagens, e a gente vai perceber, inclusive, ao longo das viagens, que é o próprio Espírito que vai dando a direção de onde vai acontecer. Eu acho bastante interessante, vou dando já como spoiler, que, de acordo com a Carol, os vídeos do Integre deveriam ser chamados de spoiler da Bíblia, não de vídeos que a gente vai sempre dando spoiler das coisas aqui, né? A gente vai ver, por exemplo, nas viagens, Paulo falando, olha, eu quero ir para cá, mas o Espírito me mandou ir para lá. A gente vai perceber, quando, inclusive, lá na última, quando tá chegando no finalzinho da terceira lá, chega um profeta para falar para Paulo sobre aquilo que iria acontecer, ele fala, olha, eu já sei que em todas... O Espírito Santo já me revela que em todas as viagens que eu vou ter é sofrimento, perseguição e outras coisas. Há essa direção do Espírito Santo em absolutamente tudo o que está acontecendo. Ou tô errado, Jonatas? Tá perfeitamente certo. É como nós falamos no vídeo anterior, os atos do Espírito Santo, não é? Os apóstolos, eles são meros, vamos dizer assim, personagens. Eu ia falar que eles são meros bonecos, mas ia ficar muito pesado. Eles são os personagens que o Espírito Santo, como o diretor ali, está utilizando, porque é ele quem faz tudo acontecer. E a grande questão do que você mencionou aí, a respeito da mudança desse centro de comando, vamos dizer assim, isso é uma mudança literária, e isso tem uma razão de ser muito importante, né? Que tem a ver com o nosso autor. Quem escreve esse livro é Lucas. E Lucas, ele conta a sua trajetória, e a trajetória na questão da igreja e do apóstolo Paulo, e quando ele muda o foco, a perspectiva para a vida e o ministério do apóstolo Paulo, existe uma razão muito importante. A gente vai chegar lá no capítulo 16, mas eu quero só pontuar isso aqui. Então, não é que a igreja em Jerusalém, não é que a igreja em Jerusalém perdeu importância. Não é que a igreja em Jerusalém agora não era mais, pelo contrário, quando ocorre a necessidade de convocação conciliar, não é? Ou seja, de fazer um concílio, onde que ocorre esse concílio? Em Jerusalém. Lá estão os líderes. E há uma função aqui, uma questão muito interessante, que o apóstolo Paulo, ele não foi bem tratado na sua primeira investida, no seu primeiro contato com a igreja em Jerusalém. Isso está lá no capítulo 9. No final do capítulo 9, Paulo vai visitar os irmãos em Jerusalém e eles ficam com muito receio. Por quê? Porque até uma semana passada Paulo estava prendendo a gente. Estava levando a gente para a cadeia. Estava levando a gente para a prisão. Então agora o pessoal está meio receoso e olha para Paulo com uma certa desconfiança. Algo natural de se pensar para essa realidade. Só que, o que nós vamos perceber? Que a dimensão da ação do Espírito Santo na igreja vem cada vez mais se mostrando evidente. Começou lá com Pedro, com Cornélio, falando, olha, igreja, presta atenção, não é só para vocês, tem que ir para outros. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala de Filipe e depois Pedro e João em Samaria, os samaritanos, ainda que tenham uma rixa histórica ali com os judeus, eles são meio irmãos, não é? Ainda está dentro ali do mesmo escopo, do mesmo grupo. Por quê? Os samaritanos têm ligação histórica com os judeus ali da Judéia. Já no caso de Cornélio, como o Dilean mencionou no vídeo passado, Cornélio, que é chamado de o italiano, ele é completamente falando. E o pior, o italiano significa que ele está aliado a Roma, que é a força dominadora. Como assim o Espírito está chegando nos meus inimigos? Então, nós vamos ver essa mudança, e aqui, quando nós vamos começar com as viagens do apóstolo Paulo, e aí a gente começa com uma viagem de Paulo e Barnabé, e aqui eu não estou criticando o modus operandi do Barnabé, mas o Barnabé ele vai puxar a sardinha para o seu lado. Lembra que Barnabé era natural da onde? Da ilha de Chipre. Então, qual é o primeiro lugar que Barnabé quer levar nessa viagem missionária? Ele vai para Chipre e leva o apóstolo Paulo, e eles têm um trabalho lá muito interessante, trabalho que gera resultados, né? Eles vão lá falar com o procônsul da região, né? O Dilean está pegando aqui, ó. Essa é a primeira viagem do apóstolo Paulo. Eles saem da região de Antioquia, que vocês estão vendo aí, a setinha descendo, vão para Salamis e depois eles vão para Pafos, que era onde ficava provavelmente
central ali, o centro do governo daquela ilha. E aí Sérgio Paulo ouve e ele se converte. Ou seja, nós temos aí um líder local se convertendo. Quando eles vão atravessar para a região da Panfilha, que está bem ali, e aí você vê toda a região verde acima da Panfilha, ela está um pouquinho fora do mapa, mas está escrito ali em cima, Galátia, que é a Galácia, lá no final de Leão, sobe mais uma. Aí, ó, nesse lado aí é a Galácia. Por quê? A igreja aos Gálatas é escrita para essa região. Provavelmente, a carta aos Gálatas, né? A carta à igreja dos Gálatas é nessa região, muito provavelmente Paulo escrevendo para as igrejas que ele fundou aí, que são as cidades de Antioquia da Psídia, Listra, Icônio e Derbe, que são as cidadezinhas que ele visita ali, enquanto ele... Cidadezinhas, eu falo, foi modo de falar, né? Elas são cidades que ele vai visitar, e acontecem muitas coisas nessas primeiras viagens, para vocês terem uma ideia. A forma como o Espírito Santo age e como eles conseguem pregar esse evangelho, fala-se aí há uma indicação da forma como Paulo ele era prolífico, vamos dizer assim, né? Ele conseguia expressar-se tão bem que a cidade de Derbe. A cidade de Derbe vai considerar Paulo como sendo um dos deuses, um mensageiro dos deuses, que é Hermes. E o Barnabé, que tem o aspecto mais assim de um senhor de idade, então esse é Zeus. Então eles são considerados deuses que desceram até aquela cidade e estão ali falando para aquela comunidade. E aí o apóstolo Paulo, vendo o que eles iam fazer, né? Eles vão pegar bois, a cidade, para sacrificar aos deuses. E aí Paulo fica desesperado, rasga, vai falar, não, nós não somos humanos como vocês. E aí você percebe como o amor e o carinho e a comunhão está presente nas pessoas, porque num momento eles querem adorar os deuses. Aí os deuses falam, não, nós não somos deuses, então mete pedra nos caras. Então eles apedrejam Paulo. O negócio muda completamente. Não é Deus não, então toma uma pedrada na cabeça aí. E aí Paulo sai arrastado para fora da cidade como morto, e lá ele vai, vamos dizer assim, depois ele vai recuperar, né, suas forças e vai sair da cidade. Então, essa primeira viagem tem esse impacto muito grande. Mas nessas 3 regiões principais, Listra, Icônio e Derbe, também Antioquia da Psídia, ficam comunidades já ali iniciando um trabalho de difusão, de propagação do evangelho no meio gentílico, no meio de fala grega. Isso é muito importante para a gente entender. Inclusive porque que a maioria, na verdade, a maioria não, todas as cartas que foram encontradas do apóstolo Paulo são escritas em grego. Elas não são escritas em nenhuma outra língua. Uhum. Na verdade, existe, para não ser completamente aqui radical, existe um pedaço do texto do Novo Testamento que muitos afirmam que nem é o evangelho inteiro, mas parte do evangelho de Marcos, que alguns dizem pode ter sido escrito em aramaico e foi traduzido depois para o grego. Nós não temos nenhuma evidência a respeito disso. É bem provável que 100% do Novo Testamento é escrito em grego mesmo. Não há muita forma também a menção de Pápias, né? Também tem essa mensagem aí que de Pápias, o pessoal... sobre o livro de Mateus, né? Exato. E aí você tem essas questões ainda que estão sendo assim debatidas na academia, mas a não ser que a gente encontre aí um cilindro, um vaso de barro enterrado em algum lugar que tem esses textos antigos em uma outra língua, até o momento, tudo a gente acredita que é realmente feito em grego. Então você entende agora o motivo que Paulo se dedica tanto a escrever as suas cartas em grego, porque ele está ali agora no ambiente helênico. Mas era Roma, era o Império Romano. O Império Romano, se você mostrar aquele mapa de novo, vou mostrar um mapa até mais aberto, Dilean, você vai perceber que existe uma linha tácita, que não é exposta, não é real, mas ela é uma linha tácita, da mudança do idioma. Quando Roma começa a chegar na península do Peloponeso, dali em diante só se fala koiné. Não é? Existe o latim como uma língua oficial, mas você é um pouco mais para a direita aqui. Para a esquerda, perdão. Mas não tem problema. Toda essa região que você está vendo, a língua predominante é o grego koiné. Então, assim, não tem por que Paulo escrever as suas cartas em outro idioma. E aí nós temos a sequência, né, que eles voltam para Antioquia. E aí, quando eles chegam em Antioquia... Esse aqui da segunda apresenta?
Ah, isso tá aí, ótimo. Essa parte da Macedônia para cá, ainda tem até mais um pedaço fora do mapa aqui, mas da Macedônia para frente, tudo aquilo ali é fala grega, inclusive no Egito. A cidade de Alexandria, ela é uma grande cidade aqui no norte do Egito, de língua grega, e há uma grande comunidade judaica na cidade de Alexandria de língua grega. Se você já ouviu falar na versão grega do Antigo Testamento, chamada de Septuaginta, foi nessa cidade que ela foi produzida, para vocês entenderem a importância da língua grega nessa região. E aí o que nós vamos ter? Quando eles terminam a primeira viagem, eles voltam para Antioquia, o que o texto bíblico vai dizer? Lá no verso, cadê? Me perdi aqui. Eles voltam para a cidade de Antioquia da Síria, e aí, no verso 1 do capítulo 15, alguns homens, olha só, alguns homens da Judéia desceram da Judéia para Antioquia. E por que desceram? Porque a Judéia está numa região mais alta geograficamente, ela está numa região mais alta, e Antioquia está próximo mais do mar, então ela é mais baixa. Então eles descem, eles estão indo para o norte, e se a gente normalmente olha o mapa nessa direção, a gente acha que eles estão subindo. Então o texto bíblico está falando a coisa, não, eles só estão descendo geograficamente, estão vindo de um ponto mais alto para um ponto mais baixo. E passam a ensinar os irmãos o quê? Se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Eu quero fazer uma ressalva nesse ponto aqui. Esse foi um problema que chegou até Antioquia e muito provavelmente, nós não temos nenhum registro disso, mas muito provavelmente algumas pessoas daquela região que nós vimos ali no mapinha que o Dilema mostrou, da Galácia, daquelas cidades, também chegaram a Antioquia e falaram com Paulo que estava acontecendo a mesma coisa. E aí você tem o surgimento da primeira carta, que é considerada, né, a primeira carta do apóstolo Paulo, a carta aos Gálatas, onde ele vai fazer o quê? Qual é o tema da carta aos Gálatas? É a lei versus a graça. Ele vai bater de frente com esses que são chamados de neojudaizantes, ou seja, daqueles que são judaizantes, dizendo que Jesus Cristo não era suficiente. Jesus, ele era o Messias, mas o Messias para quem estava dentro do chapéu do judaísmo, não é? Sim. Então, para isso, você precisava entrar primeiro no judaísmo, que seria a marca da circuncisão, que você estava obedecendo à lei, e depois você poderia aí aceitar a graça que essa lei estava anunciando. E aí nós vamos ter uma carta posterior, que não é nesse momento, que é a carta aos Romanos, onde o apóstolo Paulo vai destrinchar esse assunto de uma forma cabal, vamos dizer assim. Quem lê a carta aos Romanos e não entende essa grande diferença que há entre a graça e a lei, não é? Para você entender exatamente o motivo pelo qual só pode ser pela graça e não pela lei, que você vai ser justificado diante de Deus. Então, você vai entender nesse momento ali. Paulo, inclusive, é impressionante porque vários dos temas tratados na carta aos Gálatas vão ser repetidos na carta aos Romanos. Mas quando você pega os dois textos, a carta aos Romanos, ela parece uma enciclopédia do assunto. E aí você percebe a evolução do entendimento do apóstolo Paulo. Não é que ele não tivesse um entendimento, vamos dizer assim, na carta aos Gálatas, mas ele consegue desenvolver muito melhor os assuntos, os temas da carta aos Romanos. E aí vai ter o grande concílio em Jerusalém. Jerusalém, a cidade, como nós falamos, importante para o evangelho. Naquele mapa que o Dilema mostrou ali, que é o mapa do segunda viagem, tá aparecendo aqui, ó, que você... essa segunda viagem do apóstolo Paulo, né? Paulo está aqui em Antioquia, só que ele desce a Jerusalém. Ele vai descer para Jerusalém, que está aqui embaixo na Judéia, e lá vai ter o concílio, e ele vai apresentar esse problema. Nós devemos ou não devemos ensinar para os gentios que eles precisam estar dentro do guarda-chuva do judaísmo, dentro do mundo judaico. E aí a decisão do concílio é não, porque nem os nossos antepassados conseguiram carregar esse peso. Nós entendemos isso agora. E aí, por conta disso, a mensagem que é passada, inclusive por Tiago, que nós mencionamos, né, no vídeo anterior, que é o Tiago que não é o decapitado, porque senão, se ele escrevesse decapitado, ia ser um feito miraculoso, mas não era ele. E aí, ele vai deixar o quê? Nós temos algumas recomendações. Quais são as recomendações? Que vocês devem se abster de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue, porque na cabeça deles o sangue também carregava a vida. Isso faz parte também um pouco da cultura deles. Sim. Pois desde os tempos antigos
Moisés é pregado em todas as cidades e sendo lido nas sinagogas em todos os sábados. Então, para não gerar um conflito muito grande, se abstenham disso e vocês podem seguir a vida de vocês, seguindo agora também os ensinamentos que Jesus deixou. E aí isso vai gerar a segunda viagem, que é o mapa que o Dileão colocou agora há pouco, só que já entra com conflito. Por quê? Na primeira viagem, quando eles estão na região aqui de Pafos, em direção a Panfilha, João Marcos, que é primo de Barnabé, primo? Travei agora. É primo ou sobrinho? É primo. Acho que primo, tá primo. Travado agora, primo. deu um branco, deu um página azul aqui do Windows. Aí, aí ele rejeita entrar na Panfilha. E a maioria dos estudiosos apontam o quê? Ele não quis entrar porque havia um surto de malária. Essa é uma região que é meio pantanosa, porque tem rios que descem ali para o mar e eles fazem meio que um mangue, um pântano na conexão com o mar. E aí havia um surto de malária e João Marcos não quis ir para lá. Tanto que João Marcos volta, que é o que é acusado aqui, logo no verso 36. Paulo diz para Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como eles estão indo. Só que Barnabé queria levar João, também chamado de Marcos, e Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. E aí voltou para Jerusalém. Eles tiveram tal desentendimento que Paulo foi com Silas, que vai se tornar o seu segundo companheiro de viagem, e Barnabé pegou João Marcos e foi para Chipre. E aí depois João Marcos, provavelmente, como a gente mencionou lá no primeiro vídeo da semana passada, e é uma análise muito correta, João Marcos se chega a Pedro e vai escrever os discursos de Pedro e as informações que Pedro passava a respeito do Senhor Jesus e que vai virar o seu evangelho. Esse João Marcos é muito provavelmente 99% de chance de ser o Marcos que fez o primeiro dos evangelhos, de acordo aí com a análise linguística e análise histórica do texto. E aí o que acontece? Paulo vai fazer essa segunda viagem e aquela mensagem que o Dileão mencionou aqui no início é justamente aqui que vai acontecer. Paulo está na região da Panfilha, né, depois, na verdade, a região da Galácia, ali próximo da região de Antioquia da Psídia, e ele quer descer para a Ásia, que é essa parte amarela do mapa. O Espírito Santo vai impedi-lo. Aí ele quer ir para o Ponto e Bitínia, que é no norte, aquela parte roxa lá em cima. E aí o que acontece? O Espírito Santo também impede ele de ir para lá. Ele vai caminhar por uma rodovia que era muito famosa nessa época e vai bater na cidade de Troade, chamando ali Alexandria Troas, que está aqui. E nessa cidade de Troade ele vai ter um sonho, uma visão mandada pelo Senhor, que vai ser um homem vestido de roupas macedônias, que está aqui do lado, né? Macedônia aí, ó. E esse homem vestido de roupas macedônias fala: passa para a Europa e nos ajude. Nós estamos precisando de ajuda. E aí o que acontece? Nesse capítulo 16 existe um texto que muitas pessoas leem e não percebem. Que é o quê? O texto vai dizer, percebam, verso 6, Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, que nós vimos ali no norte, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Então, olha só, prestem atenção nos verbos. Paulo e seus companheiros viajaram, quando chegaram à fronteira, tentaram entrar. E aí, a partir do verso 10, o que vai dizer o verso 10? Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos, ou seja, nós nos preparamos. Lucas está se inserindo na viagem. A partir desse verso, Lucas faz parte da comitiva do apóstolo Paulo. E aí é por isso que ele tem tantas informações a respeito dos feitos do apóstolo Paulo nas viagens que ele vai fazer, que são a segunda, a terceira e a quarta, que é a viagem da prisão do final do livro de Atos. Então você percebe que é um versinho que muda toda a compreensão da história, né? Então, até aqui, Lucas estava coletando informações. Não que ele faz o seu livro coletando informações. A partir daqui, ele é testemunho ocular. E ele passa a ver e enfrentar os desafios que o apóstolo Paulo vai enfrentar também. E aí aqui é interessante porque ele vai chegar à cidade de Corinto, tem a famosa história de Filipos, onde Lídia, uma mulher que vendia a púrpura da região lá de Tiatira,
e a região da Lídia também, né? Algumas pessoas dizem que o nome Lídia, na verdade, não era o nome dela, era a origem de onde ela vinha. Depois você vai ver eles descendo para a região de Tessalônica. Sim, em Filipos eles são presos, são encarcerados, são espancados, e aí tem aquela famosa história de que eles estão cantando louvores ao Senhor da último buraco da cela, e aí aquele terremoto, o carcereiro quer se matar, e Paulo fala que não, que ninguém fugiu, e nós temos essa história. Depois eles descendo uma rodovia que era chamada a famosa rodovia Inácia. Você pode ver nesse mapa aqui, inclusive, que tem um traço meio azul, meio cinza, da região de Bizâncio aqui em cima, Istambul. E aí passa em Períntios, passa em Dóricos, passa em Postule, passa em Filipos, passa em Anfípolis, passa em Tessalônica e depois continua indo na direção da Itália. Essa é a famosa Via Inácia, que o apóstolo Paulo utilizou para fazer essa viagem. E aí ele vai para Tessalônica. Em Tessalônica ele tem lá um contato com alguns irmãos na sinagoga e depois do lado de fora, que se convertem, mas os tessalônicos, judeus tessalônicos, eles ficam irritados e querem expulsar Paulo de lá. Paulo desce para a Bereia, prega na Bereia. Os bereanos, já ouviu falar desse nome? Bereanos, é por conta dessa cidade da Bereia, eles são considerados mais excelentes que os tessalônicos, porque eles verificavam tudo que o apóstolo Paulo falava de acordo com as escrituras. E quando eles estavam na Bereia, os judeus de Tessalônica descem até a Bereia e começam a incitar os judeus da Bereia para expulsar Paulo de lá. E aí, com medo de que Paulo sofresse algum ataque, porque ele já tinha sofrido na primeira viagem, vocês lembram? Com medo de que ele já tinha sido preso, sofreu uma pedrada na primeira viagem, foi preso no início da segunda viagem, com medo de que isso voltasse a acontecer, Timóteo e Silas fazem com que Paulo entre no navio, Paulo desce de navio até Atenas, e eles ficam lá. E aí o texto vai dizer uma outra coisa muito importante, porque quando eles estão em Atenas, a gente vê o famoso discurso de Paulo no Areópago, que é onde ele demonstra todo o seu conhecimento da cultura grega, dos filósofos gregos, dos poetas gregos, e ele vai falar isso diante daquele grupo que era chamado dos Areopagitas, né, que era o grupo do tribunal do Areópago. Só que a gente pensa que isso aqui, gente, isso aqui é muito importante para você que está lendo o texto. A gente pensa que isso aqui está acontecendo numa velocidade absurda. Tem muito tempo entre uma ação e outra. Você quer ver o exemplo disso? No verso 16 do capítulo 17 do texto que nós estamos lendo, diz o seguinte, enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Olha só o que diz o verso 17. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos temente a Deus, bem como na praça principal, que era a famosa Ágora, né, que era o centro do comércio e também das discussões, todos os dias, ou seja, não foi um dia, dois, foi um período de tempo que o apóstolo Paulo passou lá discutindo. Em um desses momentos, alguns filósofos epicureus e estoicos ouvem o que ele está dizendo e falam, o que está falando esse tagarela? Isso é uma doutrina nova? Então vamos levar ele lá para os areopagitas, para que eles possam definir se essa tarefa, se essa doutrina pode ou não pode ser discutida aqui. E Paulo faz o seu famoso discurso no Areópago, que abre uma porta gigantesca para a revelação natural de Deus, para que as pessoas, como ele mesmo vai dizer aqui no verso 27, Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja tão longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos seus poetas, e também somos descendência dele. Ou seja, esses dois trechos ali são duas poesias que Paulo cita para aqueles homens que estão acompanhando ele. E aí ele vai ter um problema, porque ele vai trazer a questão do Messias, né? Ou seja, desse Deus que desconhecido, que agora trouxe a salvação através de Jesus. Ele vai citar Jesus como esse Messias, esse ungido, e ele vai citar a ressurreição dos mortos, que é chamado de Anastasia. E essa Anastasia pode ter soado no ouvido daqueles que estavam ali como uma outra deusa, né? A deusa Anastasia. E aí eles falam, quando ouviram falar sobre Anastasia, alguns deles zombaram e outros disseram, a esse respeito, nós o ouviremos outra vez. E aí, com isso, Paulo se retirou da região do meio deles, e ali tem homens que se convertem, ou seja, diz que alguns creram, entre eles estava Dionísio, que era membro do Areópago, ou seja, Dionísio Areopagita. Ele era um dos membros do tribunal do Areópago ali. E aí nós temos um ponto importante da carta de Atos. São dois pontos que a gente precisa frisar nesse trecho que nós estamos lendo, que vai do capítulo 13 até o 27, que é o período que Paulo passa em Corinto, onde vai ser a marcação definitiva
temporal do Novo Testamento. É esse texto que vai nos ajudar a descobrir quais são as datas do Novo Testamento. Por quê? Quando Paulo está lá em Corinto, ele passa um longo período em Corinto, provavelmente passou quase 2 anos em Corinto, Paulo começa a pregar e se levanta um grupo contra o apóstolo Paulo. E quando esse grupo vai pegar o apóstolo Paulo e vai querer levar ele diante do tribunal, o tribunal da cidade, para dizer que Paulo estava ali incitando sedição, estava incitando insurreição e tudo mais. Quem que vai estar lá? Diz o texto no verso 12, capítulo 18, verso 12. Sendo Gálio procônsul da Acaia, os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal. Gálio, procônsul da Acaia, até então era uma mensagem, uma informação que estava ali solta no texto. Até que eles encontraram lá em Delfos, na cidade de Delfos, que está um pouco ao norte ali, se vocês olharem, está aqui Corinto, tem o nome Acaia, e do outro lado desse pequeno braço aqui tem Delfos. Delfi ali, né? Delfos é um oráculo que era muito antigo, que havia na região ali, desde a época do domínio grego, e depois no domínio romano continuou. E eles encontraram uma placa em comemoração a uma construção, uma obra que foi feita em Corinto por Gaio, procônsul da Acaia, e tem a datação em que Gaio estava ali como procônsul. E essa data, ela, se eu não estou enganado, ela é do ano 51 ao ano 52. Preciso confirmar essa data, mas eu acho que é isso mesmo, é do ano 51 ao ano 52, que o procônsul ele ficava 1 ano naquela região. Então, por conta desse trecho da carta do livro de Atos, nós sabemos agora que Paulo esteve na cidade de Corinto entre os anos 51 e 53, ou 50 e 52. Então, a gente sabe que Paulo, estando ali, você consegue calcular para trás e para frente todos os acontecimentos do Novo Testamento. E aí, Paulo vai ficar um tempo nessa cidade, Paulo vai voltar para a região de Jerusalém, porque ele queria chegar lá antes da Páscoa, vai passar rapidamente em Éfeso, e aí, quando ele está em Éfeso, ele vai descer depois para Jerusalém, não é? Na verdade, ele vai passar um pouco tempo em Éfeso, não. Agora eu fiquei na dúvida de Leandro, se é nesse período que ele passa em Éfeso muito tempo ou se é na volta. Você lembra, não? Não. Não, é nesse agora, é isso mesmo, tá certo, é agora. Paulo vai sair da região de Corinto pelo porto de Cencreia, que está aqui embaixo, inclusive, e aí ele vai vai estar, olha aqui o que diz o texto no capítulo 18, verso 19. Chegando em Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila, ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus, pedindo que eles ficassem mais tempo, não cedeu. Exatamente, desculpem, eu estava com a ideia correta, mas acabei me confundindo aqui. Ele começa a debater com os irmãos, mas ele fica pouco tempo na cidade de Éfeso, porque ele quer chegar em Jerusalém. Olha que interessante. Começou a debater com os judeus, pedindo eles que ficassem mais tempo, não cedeu, verso 20. Mas ao partir prometeu, voltarei se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso. Ao chegar em Cesareia, olha, nós já temos um mapa aqui embaixo, ele sai de Éfeso, vai bater lá em Cesareia já, perto ali de Jerusalém. Muda o mapa para cá, ó, vai passar por debaixo de Chipre, vai chegar em Cesareia, vai subir a Jerusalém. Olha que importante também essa questão da leitura. Ao chegar em Cesareia, subiu à igreja, a gente sabe que a igreja é em Jerusalém, para saudá-la, e depois desceu para Antioquia, que era, vamos dizer assim, a sua base. E aí no verso 23, olha só que interessante, no verso 23 já fala, depois de passar algum tempo em Antioquia, partiu dali e viajou toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Ou seja, em apenas um versículo, o apóstolo Paulo, que tinha acabado uma viagem, já iniciou outra. Não tem nenhum parênteses aqui, nada no meio, simplesmente ele passa um tempo em Antioquia, já sai para visitar os irmãos novamente. E é nessa terceira viagem que ele vai ficar em Éfeso quase 3 anos ensinando aquela igreja ali. E aí, daquelas duas posições, a posição de Corinto, onde ele passa quase 2 anos, e a posição de Éfeso, onde ele passa quase 3 anos, dessas duas posições vai estar formada aí a base dessa nova direção do evangelho para a difusão do evangelho nas duas regiões, tanto em toda a região
do que nós chamamos hoje de Turquia, né, que é a península da Anatólia, e também chegando até os confins ali do Império Romano, no desenrolar dessa igreja que está surgindo. Eu falei bastante aqui, Dilema, porque a gente não vai conseguir pontuar tudo, mas tem bastante assunto para a gente poder conversar aqui, viu? Tem sim, como você falou, logo quando ele termina essa segunda, ele já inicia a terceira. A terceira é uma viagem bastante grande, é uma viagem aí com um período grande, né? Vamos dizer assim, um percurso bem longo. É o mesmo percurso da segunda, só que o que vai diferenciar da segunda para a terceira, uma das coisas, é essa região aqui, ó, a região da Ásia, né? Que na segunda, você lembra, ele não conseguiu fazer aqui a vida por baixo e ele veio por cima aqui, né? Para até Troade e foi para a região da Macedônia. Aqui nós vemos que ele viaja aqui, ele volta, essa que você falou, essa ideia dele passar por Éfeso, e aqui ele passa por algumas outras cidades também que são bem conhecidas do Novo Testamento, né? Então você vê aqui, por exemplo, nessa região por baixo, acho que o Jonas caiu. E aí? Deu algum chabu aqui. Deu. Não tem problema. A gente edita. Então a gente, continuando aqui, a gente percebe que ele faz essa viagem agora da segunda, que ele não consegue fazer essa visita aqui por baixo, que ele inclusive queria fazer, mas nós tivemos aqueles versículos que o Jonatas deu falando sobre o impedimento de que ele fizesse, então ele vai aqui por cima, né? Ele sai aqui de Antioquia da Psídia, sobe aqui essa região até Troade. Opa, não estou mostrando o mapa, né? Seria essa parte aqui de cima. Aqui na terceira viagem ele vai aqui por baixo, que era a intenção da segunda e que ele não conseguiu. Então ele faz esse caminho por baixo, visitando, e como foi, eu acho bem interessante a pegada onde você terminou. Porque para mim uma das coisas bacanas dessas viagens é lógico, você tem o evangelho chegando em outros lugares, você tem novas pessoas entendendo, cidades sendo visitadas e tal. Mas da primeira para a segunda existe uma informação. Vamos visitar novamente aqueles que nós havíamos visitado para quê? Para reforçar, para apoiar, para enfim. E dessa segunda para a terceira, você vê essa informação de novo, né? Então, eles foram novamente, né? Como você leu ali no versículo 23 do 18. Então, eles partiu dali, viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Então, eu acho bastante legal, bastante interessante a gente perceber essa dinâmica de que a viagem ela tinha sim um propósito, tanto de abrir novos campos, de visitar novas cidades, mas também de fortalecer os discípulos. Mais uma vez, por quê, pessoal? Porque não tinha o texto por exemplo, que nós temos hoje. Nós não tínhamos o Novo Testamento. Nós não tínhamos essas igrejas da forma como nós vemos hoje, né? Que são prédios grandes, enfim, ministérios para tudo que é lado, um pastor central ali cuidando, com às vezes até uma equipe de copastores, de colegiado, de pessoas ajudando. Você não tinha essa realidade. Como foi colocado, da primeira para a segunda viagem, você tem o quê? Por exemplo, a carta que Paulo escreve aos Gálatas, porque aquele pessoal estava chegando, trazendo umas doutrinas meio estranhas, e Paulo precisou corrigir. Essas viagens demonstram, inclusive, essa importância tão grande do fortalecimento das igrejas e da exposição bíblica, da exposição da doutrina, porque eles não tinham, porque não havia isso ainda geral. Então, eu creio que essa é uma importante lição para a gente pensar sobre a dinâmica de como funciona até mesmo hoje as nossas igrejas. Afinal de contas, hoje nós temos todo o texto, né? Por exemplo, a IBNU é bem focada na parte de ensino. Você tem, de quarta-feira agora, está acontecendo a exposição, né, teológica do livro de Mateus. Nós temos, de quinta-feira, o texto falando sobre a reforma protestante, falando sobre a história. E muitas vezes as pessoas não se dão conta da importância que tudo isso é, do conhecimento do texto bíblico, do conhecimento da história, do conhecimento da doutrina para o exercício da fé cristã. As cartas são escritas basicamente por quê? Porque Paulo estava num lugar e a igreja estava recebendo notícias
de que as igrejas e os grupos de outras cidades estavam passando por problema. Se ele estava no lugar, ele resolvia o problema pessoalmente. Mas havia essa necessidade das cartas sendo escritas, e a gente vai conhecer, inclusive, aí quando você olha para essa região da Ásia Menor aí, que a gente vê, você vai inclusive perceber igrejas que vão ser parte das cartas do Apocalipse, né? Ou seja, a gente vê quanto, mesmo depois da morte do apóstolo Paulo, porque Apocalipse vai ser escrito na última década, né, no finalzinho do primeiro século, Paulo ele vai morrer aí por volta do ano 60 e pouco da era cristã. Então, assim, mesmo tanto tempo depois, aquelas igrejas continuavam precisando receber as cartas, precisando ter a base doutrinária, precisando saber aquilo que é a forma correta de viver, porque havia essa deficiência muito grande daquilo que era importante para a vida e para o dia a dia da igreja. Você quer falar mais um pouquinho? Quer salientar alguma coisa da terceira viagem aqui? Não, eu acho importante isso que você mencionou aí. Você está vendo esses pontos verdes no mapa aqui a respeito das cartas do Apocalipse. É importante a gente salientar que ali você tem a cidade de Éfeso, logo abaixo do nome Lídia, tem a cidade de Éfeso, não é? Lembra que eu falei do nome da Lídia, lá de Filipos, né? A primeira convertida e batizada no território europeu. E aí o que acontece? Esses pontos verdes ali, que são igrejas, elas são filhas da igreja de Éfeso. Isso é uma questão muito importante, ou seja, você vê a importância que o apóstolo Paulo deu para a estratégia. Ele não saiu falando assim, em todo lugar que eu tiver, vou fundar uma mega church, vou ficar 50 anos em cada das cidades. Ele sabia a urgência que ele tinha de pregar, e ele escolheu pontos estratégicos para passar mais tempo e orientar aquela igreja. Ele passa 2 anos em Corinto, que é uma cidade portuária extremamente importante, pessoas de todo mundo passavam por Corinto, e ele passa 3 anos em Éfeso como uma cidade que era referência intelectual e também religiosa da região. Havia lá o famoso templo de Diana dos Efésios, né, a Ártemis dos Efésios, Sim. que havia 127 colunas, era um templo enorme, gigantesco. E aí, assim, as pessoas iriam até lá para poder prestar o seu culto a Diana. E aí ele pega esse ponto e falou, poxa, se tiver alguém aqui pregando o evangelho, se tiver uma igreja forte aqui que consegue ensinar essas pessoas a realidade do mundo e de uma forma inteligível para essas pessoas, pronto, nós temos um ponto de apoio muito importante. Então você vê a importância da estratégia que o apóstolo Paulo vai utilizar. E aí, no final dessa terceira viagem, Paulo vai entrar em Jerusalém, a gente sabe da história que é mencionada ali no capítulo 21, e ele vai ser acusado de ter também profanado o templo. Lembra que Pedro foi acusado de ter se profanado ao sentar com incircuncisos? Paulo vai ser acusado de profanar o templo ao levar um incircunciso para a região interna do templo. Né? É o Trófimo que estava com ele caminhando na cidade, então os judeus lá chegam e acusam, Paulo levou esse grego aí lá para dentro, para a área interna, então ele vai ser preso. E dali ele não vai ser mais solto até o final do livro, ou seja, a gente não sabe o que acontece, porque o livro acaba com Paulo encarcerado em Roma, mas a história dali da prisão dele até o momento final também é cheia de reviravoltas, porque Paulo vai pregar uma mensagem muito forte no Sinédrio Romano, no Sinédrio de Jerusalém, vai ser acusado de heresia, vai ser depois aí receber chibatadas, né, chicotadas nas costas, e ele vai dizer, peraí, você vai bater num cidadão romano sem julgamento? Então ele vai utilizar a sua condição de cidadão romano para poder se livrar ali, ou na verdade, estrategicamente impulsionar a sua viagem, vai ser enviado a Cesareia. Muitos entendem que Lucas escreve grande parte do Evangelho e desse livro de Atos no momento em que Paulo está encarcerado em Cesareia. Ele passa 2 anos ali. E quando sai definitivamente o seu julgamento para ele ir para César, que ele apela a César, e havia isso na justiça romana, qualquer cidadão romano poderia se apresentar a César. Paulo vai embarcar na sua 4ª viagem, que é uma viagem, vamos dizer assim, trágica, porque eles vão naufragar, mas por orientação do Espírito Santo, Paulo vai falar ali para o
capitão do navio, eles estão na cidade na região de Creta, na ilha de Creta. E aí, quando eles saem de Creta em direção a Roma, que acontece aí o naufrágio, e eles vão cair na ilha de Malta. E na ilha de Malta, Paulo vai também ter um milagre, não é? Que ele vai mexer no fogo, uma cobra vai e pica a sua mão, e ele não sofre nenhum dano pela picada da cobra. E aí o pessoal vai realmente achar aquilo impressionante. Quando ele vai chegar a César, a maioria dos estudiosos vai dizer que Paulo deve ter sido liberto, porque não há o julgamento. A maioria dos estudiosos entende que aqueles acusadores de Paulo lá da região de Jerusalém não se deslocam até Roma para poder fazer o seu caso, porque era uma viagem custosa. E aí, pelo menos, se ele estivesse fora do âmbito deles, Paulo estando preso lá em Roma, ele vai incomodar lá quem estiver em Roma, não vai incomodar a gente aqui. Então é muito provável que eles não se deslocam para a região lá de Roma, e Paulo, depois do período que passou encarcerado, vai ser liberto, voltando aí às suas atividades normais. Então, isso, de certa forma, tem no texto, né? Isso, porque quando o Paulo chega em Roma, né, no capítulo 28, Paulo se apresenta, né, para os líderes judeus, e eles falam: olha, nós não recebemos nada de Jerusalém, nem veio ninguém te acusar e nem sequer mandar uma carta. Então, o que é que está acontecendo? E Paulo mesmo pode falar sobre o que estava acontecendo e faz uma pregação ali para aqueles líderes da cidade de Roma, né? Então é bem interessante essa questão, porque realmente o pessoal só queria tirar Paulo de lá, tira essa coisa daqui, vai embora, mas a gente não vai levar adiante e não vai mexer com César também, né? Eu quero só pontuar que eu estava correto, o ano de Gálio procônsul da Caia é 51, 52 mesmo. Então, a datação é essa. Bom, e o que termina? Como o Jonas falou, Paulo tá lá, e o que a gente tem, acho que de mensagem central aqui do término é o seguinte: no finalzinho do capítulo 28, no versículo 30 vai dizer: por 2 anos inteiros Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos os que iam vê-lo, pregava o reino de Deus, ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento algum. A forma como Lucas termina o seu relato, termina o seu retrato, é mostrando que houve muita perseguição, houve muita coisa, houve muitas intempéries, mas o evangelho continuou sendo pregado em Jerusalém, em Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Ele continuava sendo pregado. O evangelho, ele não tinha impedimentos. Às vezes, as pessoas que o Espírito Santo usava, essas enfrentavam várias dificuldades, enfrentavam vários perrengues para poder fazer, porém, o evangelho em si, esse estava caminhando aí de braço dado, realmente avançando em todo lugar. É isso. Com isso a gente termina esse livro de Atos. Muito legal. Jonatas, valeu, cara. Obrigadão por esses 2 vídeos aí, por esse bate-papo gostoso sobre o livro de Atos. Você que é o cara que manja das viagens aí, já teve ali nas regiões, já conhece tudo. Foi muito gostoso poder bater esse papo aí. Prazer foi todo meu. Realmente é uma carta é um livro que eu gosto muito disso, e assim, um estudo que é muito legal de se fazer é você encaixar as cartas do apóstolo Paulo ao longo da sua trajetória. Isso é muito legal, porque você vai vendo o desenrolar das viagens e da história do apóstolo Paulo, e aí você vai entendendo por que aquela carta foi escrita naquele momento e tudo mais. Isso é bem interessante. Existem alguns conteúdos na internet que podem te ajudar a fazer isso, mas se você tiver alguma dúvida e quiser também receber, pode mandar mensagem pra gente aqui que o Dilean se vira para pegar esse negócio e passar para vocês aí. Tá joia, então. Valeu, pessoal. Obrigado pelo bate-papo, obrigado por estar aí com a gente. Você é nosso convidado a participar. Como? Colocando aí nos comentários o que você leu, que viagem foi interessante, o que você aprendeu sobre tudo isso. E, claro, seguir a gente aqui no canal do YouTube da IBNU. E se você está aqui por São Paulo, aparece aqui amanhã, no domingo, às 9h30 da manhã, tá? Eu não estava lembrando o horário aqui. Às 9h30 da manhã, na rua Tianguá, número 25, atrás do aeroporto de Congonhas. Vai ser muito bom te conhecer e a gente, quem sabe, até bater um papo ao vivo sobre tudo isso. Se não, amanhã, 9h30, também aqui no canal do YouTube da IBNU, nós temos a nossa celebração online. Pessoal, um grande abraço. Valeu, Jonatas. Tchau. Um abraço, pessoal.